Boa noite, gente. Vocês, ou uma parte, já me conhece. Meu nome é Emerson Pedersoli, eu sou de uma casa espírita que é o Lafran, o Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá também é um abrigo com garotos especiais. Quando nós idealizamos, a gente criou a instituição para ser uma instituição para abrigar crianças especiais. As nossas crianças adolesceram, e aí ficou crianças e adolescentes especiais. Os nossos adolescentes adulteceram, então ficou crianças, adolescentes e adultos especiais. E os nossos adultos estão adultos. Então, quando vocês tiverem a chance de conhecer, a gente marca uma visita lá. Algumas pessoas já foram lá, conhecem a casa. Teve um outro grupo que esteve lá essa semana e, periodicamente, a gente tem recebido o grupo do Manuel Felipe. A gente fica satisfeito com a visita, com as campanhas, com as interlocuções que vocês vão fazendo entre si. O nosso tema, para falar do amor, a essência da vida, isso nos dá uma liberdade para a gente transitar desde quando se fala de amor. Se nós viajarmos na história antiga, Empédocles, lá na Grécia, aproximadamente 700 anos antes de Jesus, ele dizia que o amor é o sentimento que preside a ordem do mundo. Tudo vem a partir do amor. Heráclito, ele dizia que o amor é um sentimento muito cheio de contrastes, que não é para a gente se preocupar em definir o amor, porque senão nós nos perderíamos com definições, mas não nos apresentaríamos para a sua vivência. Mas parece que Heráclito, ele passou despercebido pela profundidade do amor, porque tanto a definição quanto a vivência, elas andam acopladas. Quando Sócrates quis definir o amor, ele criou uma doutrina que se chama doutrina maiêutica, aquela que reúne tudo e todos em torno do Criador. Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele dizia para nós que não iria se preocupar em definir o amor. Ele preferiria trabalhar na doença para que as pessoas estivessem com saúde, para se apresentarem livres para amar. E a doença que mais acometia as pessoas naquela época era a melancolia. Melancolia, do grego, significa humor negro. Este termo perdurou até aproximadamente final do século XVIII, início do século XIX. Foram mais ou menos 2.200 anos o termo melancolia. Já no início do século XIX, o termo ganhou um novo significado, que é depressão. Naquela época, como essa era a doença que mais agrediam as pessoas, Hipócrates resolveu trabalhar na cura da depressão. E aí ele descobriu que a cura poderia ser feita da seguinte forma: levava o paciente até o alto de um penhasco, mas quem poderia promover essa cura eram apenas os sacerdotes. O sacerdote levava o paciente até o alto de um penhasco de aproximadamente 200 metros de altura, o que seria mais ou menos um prédio de 38, 40 andares, a altura do JK, por exemplo. E aí o sacerdote orava para Deus e empurrava a pessoa no mar. Se ela saísse nadando, ela estava curada de depressão. Essa era a cura da época. Já me perguntaram se eu tenho informação de quantos saíram nadando. Não tenho. E é provável que quem saiu nadando desenvolveu a síndrome de pânico. Ou naquela encarnação, ou acrofobia na encarnação seguinte, que é medo de altura. Mas, se nós tivermos filósofos e historiadores descrevendo para nós o amor, nós vamos ter na mesma época cenas de grande atrocidade. Na Grécia Antiga,
Esparta e Atenas eram duas das grandes cidades que centralizavam a atenção do mundo. Quando elas estavam em conflitos, as crianças do sexo masculino, que desde pequenas eram preparadas para pegarem armas, em lanças e em espadas, quando as duas cidades entravam em litígio, os homens espartanos venciam a guerra e eles eram considerados os homens mais fortes do mundo. Quando elas estavam em paz, as meninas, sejam as atenienses ou as espartanas, desde pequenas elas eram preparadas para participar dos desfiles primaveris. E as meninas atenienses, quando se tornavam moçoílas, elas venciam os desfiles e as mulheres de Atenas eram consideradas as mulheres mais belas do mundo, porque eram as mulheres mais belas da Grécia. Mas os meninos ou as meninas que nascessem deficiente físico ou que apresentassem no avançar da idade algum atraso mental, eles eram lançados vivos nos bueiros da cidade para que os ratos consumissem com as bênçãos de seus corpos. Parece para nós uma cena de grande atrocidade, porque aonde haviam historiadores e filósofos descrevendo sobre o amor, também haviam aqueles que promoviam a guerra e a criminalidade indiscriminada. Ao mesmo tempo que a gente se assusta quando escuta essas informações, há aproximadamente 70, 80 anos atrás, tivemos uma das maiores tragédias que a Terra já viu. Na Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939 a 1945, dizem as nossas bibliografias que foram assassinadas 6 milhões de pessoas. Foram 6 milhões de judeus. Foram 10 milhões de católicos. 20 milhões de russos. 1.900 sacerdotes. E mais aqueles que não eram judeus, nem católicos e nem russos, completando um número de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Foram quase 40 milhões de pessoas assassinadas em 6 anos de guerra. Uma das maiores atrocidades que o planeta já viu. Se nós tivemos cenas de desamor lá atrás, tivemos cenas de desamor também e ainda estamos tendo muito próximos de nós. Divaldo Franco, visitando 2 grandes campos de concentração, Sobibor, na Polônia, e Mauthausen, na Áustria, ele viu ainda agora espíritos que não sabem que a guerra acabou. Espíritos de judeus sendo sacrificados pelos alemães, ainda carregando em si o sentimento de ódio que os prende aos seus algozes. Os alemães ainda sentindo o comando íntimo no seu estado consciencial e não despertaram para aqueles grandes desertos que Divaldo descreve como um museu a céu aberto, mas museu de almas, não despertaram para o término da guerra há mais ou menos 70 a 80 anos atrás. Vocês imaginem que quando ele assistiu os instrumentos de destruição, os instrumentos de sacrifício, e ele viu ali os instrumentos no seu quadro espiritual, ele descreve com 2 palavrinhas que monstros. Joana de Ângeles ao lado dele fala assim: são homens, meu filho, são homens. Mostrando para ele que aquilo ali era uma atitude da qual todos nós, de alguma forma, acabamos por nos envolver ou já, de alguma maneira, nos envolvemos.
São homens, meu filho, são homens. Quantos de nós, na nossa rede mental, travamos inúmeras situações de desamor? Se a história caminhou descrevendo para nós o amor e o desamor, trazendo para tempos mais próximos, Philippe Pinel, o psiquiatra mais jovem francês que assumiu a direção do Hospital de La Bicêtre, na França, a primeira providência que ele tomou quando assumiu a direção do hospital foi libertar os loucos que estavam acorrentados nas pilastras do porão do hospital. O corpo conselheiro do hospital se reuniu, chamaram Philippe Pinel e perguntaram para ele se ele tinha enlouquecido, porque ele estava libertando os loucos considerados de alta periculosidade para a sociedade e para os próprios moradores do hospital. Se ele estava louco, o que ele estava fazendo? E a resposta que ele deu, como sacerdote do Espírito, perguntaram para ele o que ele iria fazer. E ele disse: eu vou amar esses loucos, eu vou fazer com que eles se sintam gente outra vez. Eles não podem ser tratados como animais. E ele fez uma revolução na psiquiatria, colocando que para além da farmacopeia, para além do trato humano, tinha que haver um trato afetivo e emocional. Freud tentou reduzir as questões do amor à palavra libido, trazendo a profundidade da libido como sendo a fundamentação teórica para as questões do amor. Freud não estava errado se nós colocássemos em porcentagem, porque quando ele coloca nas questões da libido, ele já está aprofundando na questão da sexualidade. Consoante a esta colocação, no livro Sinal Verde, André Luiz coloca para nós no capítulo Perante o Sexo: psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente, mostrando que todos nós temos problemas nessa área. Uns fazem sexo por sexo, outros se envolvem no sexo por amor. Mas nesta área, psicologicamente, todos nós carregamos dificuldades. E André Luiz diz mais: se alguém acredita que não tem nenhum problema nessa área, absolutamente nenhum, ele diz assim: aquele que jamais errou no campo físico, na questão sexual, no campo físico, mental, espiritual ou emocional, atire a primeira pedra. Explicando que, diante dessa dificuldade, todos nós temos transtornos. Então Freud não estava errado, mas quando ele reduz a profundidade do amor para as questões libidinais, ele se perde na sua teoria. Se nós trouxermos para mais próximo da gente, Léo Buscaglia, no seu livro O Amor, que é a sua tese de doutorado, preocupado com os excessos com que os jovens estavam se destruindo na questão afetiva, muito mais envolvido com as questões fisiológicas do que o envolvimento emocional, ele fez o seu doutorado sobre o amor. Professor de literatura de uma universidade americana, desencarnou em 99. E ele coloca para nós no livro O Amor, que não é para nós nos preocuparmos com o amai os vossos inimigos do jeito que Jesus ensinou. Ele coloca que amar os inimigos do jeito que Jesus ensinou é algo absolutamente difícil. Que para chegarmos a amar o inimigo, é necessário que a gente entenda como funciona o amor nas nossas relações. E ele fala assim: primeiro você ama quem te ama.
Ame o marido, ame a esposa, ame os filhos, ame o amigo, ame o parente, ame os colegas de trabalho. Depois que você tiver exercido com as pessoas que te amam, você começa a amar as pessoas que são chatas, porque tem muita gente chata na Terra. Você tem que ter o cuidado, coloca ele, para não achar todo mundo chato, porque o problema pode ser outro, pode ser você mesmo. Então você exercita com quem te ama. Depois de você treinar com quem te ama, você começa a amar as pessoas que são chatas. Quando você estiver devidamente treinado com as pessoas que te amam e com as pessoas que são chatas, comece a lutar para colocar em prática o ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Mas a definição mais simples que eu achei para a palavra amor, eu encontrei num livro que se chama Amor e Mudança. Este autor, Júlio César Faria Machado, ex-professor da Universidade Federal, formado em ciências biológicas, ele coloca com duas palavrinhas que amar é dar atenção. Que quando a gente ama, a gente se envolve com o outro. E a primeira maneira de nós nos envolvermos com o outro é dar atenção ao outro. Seja na sua fala, seja no seu gesto, seja na sua manifestação, seja no seu olhar, amar é dar atenção. O detalhe é que ele escreveu esse livro antes de chegar o celular no Brasil. Eu fico pensando se a teoria dele permanece com a presença do celular. Porque hoje a atenção, ela é pelo celular. Eu tenho uma amiga que ela chamou os filhos para almoçar. 3 filhos e o marido, cada um estava em um cômodo da casa. E ela falou uma, falou 2, falou 3 vezes. E eles não vieram. Ela tirou o celular do bolso e mandou um zap. E eles chegaram para o almoço e chegaram perguntando: por que você não nos chamou? E ela já tinha gritado, mas eles não ouviram. Então a gente vê que com a presença do aparelho, o amor parece estar ficando de lado por esta definição. As pessoas já não se relacionam mais. As pessoas já não estão se envolvendo mais. As pessoas já não trocam olhares, já não se confraternizam. E a solidariedade só acontece pelas vias virtuais. O quadro hoje está tão grave para vivermos o amor com o advento do celular, porque falta-nos disciplina. Que só para vocês terem uma ideia, o CID, o Código Internacional de Doenças, o CID-10, que é o CID utilizado hoje pela área médica para diagnosticar esta ou aquela patologia, o CID-10, que foi apresentado para a comunidade médica em maio de 90, está fazendo aí 28 anos e mais um pouquinho, ele tem catalogado 14.400 doenças. O CID-11, que vai ser apresentado no Congresso Mundial de Medicina em maio do ano que vem, e entrará em vigor em janeiro de 2022, ele tem catalogado 55 mil doenças. E aí a gente pensa, são quase 4 vezes mais o número de doenças catalogado no CID-10. Ah, mas é sinal de que a ciência está progredindo muito. Sim, mas o progresso da ciência é consequência da quantidade de doenças que estão aparecendo. Se as doenças estão aparecendo, significa que nós estamos adoecendo muito mais. Com todo o arcabouço que nós temos, filosófico,
evangélico e doutrinário, nós já temos instrumentos para vencer inúmeras doenças do campo afetivo, emocional e psíquico. E ainda não estamos utilizando os instrumentos que estão à nossa disposição. Porque entre amar e vivermos de forma absolutamente fugidia das relações, preferimos a segunda opção. Porque a relação de amor requer contato, convivência, solidariedade. E nós não estamos nos preocupando com este envolvimento na nossa sociedade. Mais uma observação: os nossos filhos, Nise da Silveira, foi psiquiatra que viveu conosco no século XX. Entre o ano de 1904 e 1996, ela esteve conosco na Terra. Quem é da área da saúde, principalmente médico, psiquiatra ou psicólogos e psicanalistas, conhecem ou já escutaram falar no Museu do Inconsciente, criado por ela no Rio de Janeiro. Ela trouxe para nós o primeiro livro psicografado através de Iraci Campos de Noronha, do Rio de Janeiro. Esse livro chegou em agosto do ano passado, Reconstruções Emocionais. Nesta obra, ela coloca para nós, entre os vários dizeres, ela coloca para nós que os pais estão preocupados em preparar os seus filhos para serem bem-sucedidos e não bem resolvidos. Consequentemente, os problemas emocionais na Terra, por lições de desamor que estamos transferindo nas nossas relações, tendem a se agravar. Estamos preparando os nossos filhos para serem bem-sucedidos e não bem resolvidos. Quando Iraci psicografou este livro, ela terminou de ler o livro e pensou consigo: não vou publicar. O grupo do Conselho Federal de Medicina e de Psicologia vão bater com força, porque não sou da área e estou psicografando Nise da Silveira. E aí ela resolveu colocar tudo guardado nos seus armários. Quando Divaldo Franco esteve no Rio conversando com Iraci, que é coordenadora das atividades da Casa Espírita Joana de Ângeles no Rio, uma das maiores casas espíritas do Rio, Divaldo colocou para ela que Joana de Ângeles estava ao lado dele e que a Joana estava dizendo que é para ela publicar, porque era a Nise que estava escrevendo a partir de Iraci, a partir dela, a médium. E que como ela ainda estava insegura, para chancelar o trabalho, Joana faria a introdução da obra. E Joana psicografou através de Divaldo a introdução de Reconstruções Emocionais. Então, nós estamos dificultando a relação de amor na Terra. Nós estamos agravando a relação de solidariedade. Fazendo uma analogia com o estudo do suicídio do mês que se fechou, o maior índice de suicídio em idade no Brasil, ele está entre 15 e 29 anos de idade. E os jovens que estão se suicidando são pessoas absolutamente mal resolvidas nas suas questões emocionais. Não conseguem lidar com frustrações, não sabem aceitar os limites, não conseguem lidar com os nãos que a sociedade apresenta, seja na empresa, seja na escola, seja nos relacionamentos afetivos, e para se livrar da dor, buscam o suicídio. Não querem a morte, mas querem se livrar da dor. É difícil pensar
que eles tentam buscar uma solução, ainda que essa solução seja a partir da morte. E aí, a falta de estrutura emocional e espiritual dificulta, inclusive, para receber ajuda. O ministro Benevenuto, isso está no livro Nosso Lar, conversando com André Luiz, ele descreveu para um grupo de espíritos, e André Luiz nesse meio, como foi a experiência dele em resgatar aqueles que tinham sido agredidos na Segunda Guerra Mundial. E aí André Luiz perguntou qual foi a maior dificuldade. E ele respondeu que a maior dificuldade que ele esteve quando visitando a Terra, em meio à Segunda Guerra Mundial, foi ajudar os soldados alemães. Porque quando eles desencarnaram, aqueles que não tinham uma índole perversa, o ministro Benevenuto se aproximava deles para oferecer ajuda, trazendo outros ministros e outros espíritos que vinham com macas para resgatá-los. E eles se assustavam e levantavam e reagiam, agrediam os espíritos e fugiam da assistência. E ele explica na obra que a maior dificuldade é porque aqueles espíritos tinham a alma boa, mas não tinham nenhum conhecimento de espiritualidade e da divindade agindo no dia a dia deles. Então eles fugiam, acreditando que ali eram as assombrações. E muitos que poderiam ter sido resgatados não foram. Falta de estrutura emocional e espiritual. Se isso acontecia no encerramento da Segunda Guerra Mundial, se esse é o norte da nossa história, quando é que nós vamos acordar para passarmos para os nossos filhos as noções de limite? Quando é que nós vamos dizer para eles as noções de sim e de não, conforme a sociedade apresentou para nós, conforme os nossos pais apresentaram para nós? E nós apresentamos para essa sociedade de conformidade com o que recebemos. Hoje, nós estamos protegendo, e eles têm dificuldades de lidar com a palavra simples na educação, que é o não. Conversando com um empresário em Vitória, ele colocou que a dificuldade que ele tem com os menores aprendizes, empresário de uma empresa de tecidos, a dificuldade que ele tem com os menores aprendizes é que os menores aprendizes têm dificuldade de cumprir regras. Quando entra, ele fala que no galpão onde ficam as máquinas, ele tem 40 funcionários, ele tem no alto do galpão uma passarela que vai de uma ponta a outra. E ele tem um funcionário que é o funcionário mais bem pago, que fica trançando na passarela, apenas observando o funcionamento das máquinas e a atividade daqueles que são responsáveis por elas. Este ele colocou que é o funcionário mais bem pago, porque ele conhece o funcionamento de todas as máquinas. E aí eu perguntei, mas por que dessa vigília? E ele disse para nós que naquele momento ele aprendeu que o jovem tem dificuldade de seguir regras. Emerson, ele me disse, quando a gente contrata um funcionário, ele tem que entrar, o menor, ele entra, cada um recebe um armário. Nesse armário, ele tem que colocar blusa, relógio e celular. Pega o seu avental e desce para o chão de fábrica. E aí, lá eu tenho um relógio grande, que todos podem acompanhar as horas. Eu falei, mas e o frio? Eu tenho climatizador, temperatura ambiente, não importa se lá fora faz calor ou se faz frio. E aí eu perguntei, e o celular? O celular, ele representa aquele instrumento de distração. Então, eles têm que ficar com o celular no armário. No horário de trabalho, não desce para o chão de fábrica com o celular. Mas tem aqueles jovens que se dizem espertos.
Então eles ficam com o celular no bolso. E o meu funcionário está andando para lá e para cá. Quando o celular toca, a pessoa que está trabalhando na máquina, ela toma um susto. E o meu funcionário viu. Ele desce a escada, vai até aquela máquina, desliga e fala com a pessoa: você está de celular. E seu celular tocou. Na hora que a pessoa coloca a mão no bolso e fala: esqueci, ele fala: pode passar no departamento pessoal, você está demitido. E aí ele coloca que os menores aprendizes não conseguem cumprir nem mesmo os 3 primeiros meses de contrato, porque eles se acham espertos e aí eles não querem cumprir regras. Eu falei: e os maiores? Ele falou: até os de 25 anos não completam 1 ano de trabalho na empresa, porque antes de 1 ano eles são demitidos. E eu falei com ele assim: mas você não dá chance? Ele falou: Emerson, o mundo não dá chance. Esses filhos tinham que ter vindo educado dos pais, eles têm que vir educado dos lares. Se os pais não educam, não é essa a minha função. Eu sou empresário. Se ele rebenta um dedo numa máquina por causa de um celular, eu tenho que indenizá-lo. Eu tenho que patrocinar o tratamento. Mas ele é que tinha que ter obedecido a regra. Ele recebe um contrato quando ele assina. Se nós pararmos para pensar, desde quando chegou o celular neste país, todos os anos, nós temos pessoas nos nossos vestibulares que são suspensas por causa do celular dentro de sala. Ele toca. Todos os anos. Falta de limite. Uma relação de desamor. Todos os anos nós temos alunos que chegam atrasados no vestibular. A prova está marcada para começar 1 hora. Se a pessoa tem dificuldade de horário, gente, dorme na porta no dia anterior. Ela não vai chegar atrasado nunca. Se ela já tem dificuldade, não ousa sair em cima da hora. Todos os cursinhos falam, os pais falam, os professores falam, mas os jovens acham que com eles vai ser diferente. Isso virou uma atração mundial, a ponto de no ano passado nós tivemos turistas holandeses que estavam no sul e ficaram na porta da Universidade Federal do Paraná só para ver os atrasados chegarem e filmar, só para assistir. De tão acostumados que estão de ouvir que brasileiro chega atrasado para as suas provas. Essa falta de limite de organização é algo que não está, que está vindo de casa. Nós vamos passando por cima das regras e passando a mão na cabeça dos nossos filhos. Isto é lição de desamor. O livro A Imensidão dos Sentidos, o espírito do Hamed, no capítulo 2, intitulado Ser Bom, ele coloca que nós temos que aprender a falar não nas nossas relações. E a gente não sabe falar não. A gente tem um tal de falar para a pessoa assim: daqui a pouquinho, pode deixar que eu vou olhar para você, depois eu te ligo. E a gente vai adiando, fala não. Aqui, vamos marcar uma visita lá em casa? Avisa, não, olha, eu não vou. A pessoa me liga, eu às vezes estou no consultório, a pessoa me liga: ô Emerson, você tem um minutinho? Eu estou com o paciente lá. Você tem um minutinho? Eu falo com a pessoa assim: não, porque você não sabe falar em 1 minuto. E aí: ô Emerson, mas eu preciso falar com você. Me ligue depois do horário tal. Ah, então tá, eu te ligo à noite. Pronto. Aí uma pessoa chegou para mim, o paciente, falou assim: Emerson, mas e se ele ficar ofendido com essa resposta? Eu falei assim: não vai me ligar mais. Pronto, se ficou ofendido. Eu acabei de falar para a pessoa, quando fala, você tem um minutinho, ela vai discorrer um assunto. Quando não te pergunta: ô Emerson, você tem condição de fazer isso assim, assim? Posso ou não posso? Quando a pessoa fala: você tem um minutinho? Falou, você tem um minutinho. O Raul Teixeira fala: se você encontrar com a pessoa na rua e ela falar com você: foi bom te ver, pode saber.
Ele vai narrar um caso para você. Então, se você tem um minutinho, fala. Tenho, pode falar. Quem está falando? Você quer que eu te ligue? Mas aí você tem aquele tempo. Se você não tem, é não. Mas nós estamos com dificuldade. E ele coloca isso dentro do movimento espírita, no capítulo 2 do livro A Imensidão dos Sentidos. E ele fala que ser bom não é falar sim todas as vezes que você é chamado para isso ou aquilo. Não é falar sim para tudo. É você colocar sim quando for sim e não quando for não. Isso se chama discernimento. Mas nós queremos agradar, porque na nossa cabeça, e ele fala isso na obra, a gente acha que dizer sim é ser amado. E a gente quer ser amado, então a gente vai agradando com coisas que muitas vezes a gente não vai cumprir. E eu coloco isso. Às vezes a pessoa fala, vamos marcar um café lá em casa? Olha, não marca não, porque eu não vou. Ah, você não vai não? Não. Emerson, mas Emerson, eu sou seu amigo. Eu falei, eu não nego. Isso não quer dizer que eu vá tomar café na sua casa, não vai dar tempo, eu não tenho tempo para ir lá tomar café. Emerson, mas isso é para a gente conversar um pouco. Eu falo, vem aqui no meu trabalho, eu venho aqui na casa espírita, eu não vou lá tomar um café. Então não adianta me convidar. E eu já falo não e pronto. É tanta gente que escuta não que uma leva avassaladora já não convida mais. É uma beleza. De tanto não que já ouviu, está ótimo. Mas as pessoas acham que para você agradar, você tem que oferecer café. Nada contra o café com pão de queijo, ainda mais se for mineiro, você sabe que não vai faltar. Pão de queijo não vai faltar, não tem coisa melhor nessa vida, tá certo? Do que pão de queijo e leite condensado, tá claro? Não tem coisa melhor, mas tudo bem, tem hora que você tem que falar não, não tem jeito. Sem constrangimento. Ah, mas e se a pessoa não mais te... Olha, aí é a questão do melindre. Se ele não sabe lidar com a sua sincera espontaneidade, é melindre. Aí, vamos estudar um pouco sobre os melindres, como fala para nós André Luiz no livro também Sinal Verde, no capítulo 23. Porque nós temos que parar com isso, de não poder conversar com as pessoas porque a gente quer ser amado. Nós somos amados. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela coloca para nós que nós temos condições de amar e estamos reclamando carência, achando que nós não somos amados. E ela coloca que existe uma diferença entre ser carente e ser querente. O carente é aquele que não é amado e precisa ser amado. Existem muitas pessoas carentes na Terra que não são amados por ninguém, absolutamente ninguém. Mas nós somos querentes, porque nós somos amados por esta ou aquela pessoa, mas queremos ser amados por determinada pessoa. E aí ela coloca que a gente quer o amor de uma determinada pessoa e acaba desprezando o amor daqueles que nos amam. E aí Divaldo Franco diz assim, se aparecer uma pessoa que você ama e que não te ama, não se entristeça, porque ela vai encontrar alguém que não a ama, e este vai encontrar alguém que não o ama, e este vai encontrar alguém que não o ama, e este vai falar para você, eu te amo, e nesse período de seca você abraça a causa. Porque se a gente esperar aquele amor profundo, nascendo da alma, gente, a gente vai acabar sozinho. Então, olha, tem uma relação estável, é uma relação fraterna, é de respeito, é de solidariedade, dali nasce a semente do amor, é assim que se cultiva. Desde que a gente carregue esses sentimentos com suficiente respeito da permanência deles, olha, essa relação é duradoura. Agora, essas relações dissimuladas, que você jura amor, que você declara amor, e depois de 2, 3, 5, 8 anos, e essa relação começa a descer ladeira, olha, ali era um casamento feito nas aparências.
Amor dissimulado para a sociedade ver, conforme coloca o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, no seu capítulo 22, intitulado Não Separeis o que Deus juntou, no item 3, ele coloca que não existe nenhuma assinatura diante de juiz que vai fazer com que desperte o amor pleno no casal. Não existe. Nós é quem temos que ter segurança para aquela relação que a gente está abraçando. E se estamos abraçando uma relação conjugal baseada no amor, entendamos que teremos dificuldades. Casamento, ele é igual um submarino. Ele pode flutuar, mas foi feito para afundar. Isso não é nenhum desânimo. É apenas entendendo que, mesmo afundado, ele progride no mar. Mas pode flutuar? Pode. Submarino também. Ah, Emerson, mas o Livro dos Espíritos fala que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. É mesmo, é a resposta da pergunta 695. Eu aprendo a lidar com um. Eu casei, aprendo a lidar com essa pessoa. Desta relação vem um filho, eu aprendo a lidar com 2 pessoas. Dessa relação vem 2 filhos, eu aprendo a lidar com 3 pessoas. É a célula de uma sociedade equilibrada? Está aí o casamento. Se a nossa sociedade está em desarmonia, está em desequilíbrio, observem como estão as famílias. Nós não teremos sociedade equilibrada, pessoas honestas, relações sinceras, relacionamentos leais. Não teremos se isso tudo não acontece dentro do nosso lar. Se na nossa relação entre marido e mulher nós somos mentirosos, se na relação com os filhos nós somos desleais, se na relação entre si nós somos permissivos, nós estamos preparando esses pequenos para serem lá amanhã os dirigentes dessa macro-sociedade. Eu quero uma sociedade equilibrada, então eu tenho que plantar o amor dentro da minha casa para que tenhamos uma sociedade que amem uns aos outros. Nós ainda estamos com dificuldade de colocar o simples símbolo da regra nas nossas relações, que é o limite. Então, nós podemos, casamento é um progresso na marcha da humanidade, mas queremos progredir? Observemos as relações que estão surgindo, observemos as relações que estamos abraçando. Mas não é motivo de desânimo. Bezerra de Menezes coloca para nós que este século 21, é o século do amor. Aqueles que não caminharem por esse norte, não continuarão envolvidos conosco no planeta Terra, considerando que nós estamos lutando para nos envolvermos com o amor. Este é o século do amor. Ora, se este é o século do amor, é o amor em todas as suas instâncias. Eu estive no Congresso de Educação em 2007. O Congresso de Educação, eu tive 2 palestras nesse congresso, eu e uma professora da Federal na época, eu estava com 2 palestras, ela estava com uma palestra. O Rubem Alves é quem estava abrindo este Congresso de Educação, o congresso que se chama Congresso Pensar, promovido pela Universidade Federal de Goiás, o congresso em Goiânia, e o jornal que se chama O Popular e o Congresso Pensar. Estávamos ali, Rubem Alves colocou que uma das maiores dificuldades que ele tem visto, e falando em 2007, é que as escolas não estão conseguindo passar as noções de amor para os seus alunos, e ele não estava falando do amor nas relações sociais, ele estava falando do amor em relação à natureza. As escolas continuam presas em conceitos.
As escolas continuam ortodoxas. São escolas do século XIX, aonde os professores estudaram no século XX e terão que educar os alunos do século XXI. E não refizemos nenhum conceito de educação. Não refizemos. Então estamos com a educação desacompanhada do amor. Porque continuamos preparando alunos para competir na sociedade, para serem bem-sucedidos. E aí vem a Nise colocando que não estamos preparando os nossos filhos para serem bem resolvidos. Rubem Alves colocava isso lá atrás. No intervalo da palestra, eu conversando com ele ali, eu perguntei para ele a respeito desta preocupação. Ele colocou, aí ele fez uma outra observação. Ele colocou que as pessoas estão vindo tão perturbadas para as universidades, que ele, enquanto esteve ali envolvido com a direção do curso de Filosofia e de Educação da Unicamp, ao preparar uma prova de mestrado, ele pediu à banca se ele poderia preparar a prova. E aí a banca autorizou que ele fizesse a prova sozinho. Ele montou a prova, e quando ele foi para o auditório com mais de 500 candidatos a menos de 10 vagas para o mestrado em educação da Unicamp, ele escreveu a questão no quadro, década de 90. Escreveu no quadro: fale sobre aquilo que você está a fim de falar. Quando ele colocou essa questão, uma aluna entrou em surto e ela começou a gritar. Aonde já se viu uma dessa? É um absurdo vocês passarem para a gente quase 10 livros para serem lidos, estudados, codificados, e a gente falar sobre o que está a fim de falar? Isso é porque é o Senhor falando com Rubem Alves. E ele, em silêncio, observava a atitude daquela aluna. Isso é porque o Senhor que elaborou? Porque já é mestre, doutor e pós-doutor e começou a agredi-lo nas suas titulações e na sua docência, saiu do local, desestruturou o grupo e foi embora. E aí eu coloquei para ele, mas não era só ela discorrer sobre uma temática relacionada à própria obra, não era só ela escolher. Ele falou assim, mas ela teve dificuldade de fazer esta interpretação. Absolutamente simples, mas ela não entendeu. Desestruturou o grupo pelo tanto que ela gritou e agrediu. Filhos, jovens que estão entrando para as universidades, que saíram dos lares despreparados. Estava eu dando aula para o 6º período de História, trabalhando com Psicologia da Educação, na PUC. E aí eu estava com a turma em círculo. E ali eu estava dando aula para os alunos, de repente alguém passou um papel para a cadeira ao lado, e enquanto uma aluna perguntava, eu vi que isso aconteceu, olhei para lá e vi que a menina viu aquele papel. E aí ela foi e fez uma pergunta, mas ela estava ruborizada pela brincadeira. E eu fui caminhando até a garota e peguei o papel que estava em cima da carteira. Peguei o papel e aí os alunos silenciaram e disseram assim, professor, fala pra gente o que está aí, fala pra gente. E eu coloquei para eles, isso aqui é uma pessoa que está com dificuldades na área sexual, e está com o problema de não resolver o seu problema sozinho. Então ele está tentando passar para terceiros, não tem a ver com a nossa aula. Joguei no lixo e continuei a aula. Era uma caixinha de chicletes aberta. E ali dentro tinha um pênis que a pessoa fez de caneta, um pênis gotejando. E eu estou passando para vocês do 6º período de História. Eu estou falando de jovens que estão pelo menos entre 20 e 25 anos e alguns que já eram mais velhos.
Estavam se preparando para serem historiadores, filósofos e docentes. Esse é o perfil do alunado que está entrando na universidade. Esse é o perfil dos garotos que estão saindo dos nossos lares. Quem que nós estamos colocando na sociedade? Que tipo de aluno, de jovem, nós estamos colocando para além dos muros da nossa casa? Quando falamos de amor, nós voltamos lá no Evangelho, para além da Grécia Antiga. Muitos vêm no palco da doutrina espírita para falar que Jesus falou: amai o próximo como a ti mesmo. Jesus não falou isso. Ele repetiu Moisés. Jesus afirmou baseado em Moisés. Moisés, em Levítico, no Velho Testamento e em Deuteronômio, ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais especificamente, no capítulo 19 de Levítico, no versículo 18, ele diz: não atentarás contra a vida do teu próximo, não agrida, não promova o mal-estar, não fale mal, não critique, não faça fofoca. Não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus veio, ele colocou para nós no capítulo 5 de Mateus: não vim destruir a lei, porque quem trouxe a lei de amor foi Moisés. Quando os filósofos que eu descrevi no início, e outros, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca, que era filósofo romano, vieram falando a respeito do amor, eles já estavam trabalhando em cima da ideia de Moisés. Ah, mas o que Jesus trouxe de novo? Amai os vossos inimigos. A orientação nova de Jesus é amai os vossos inimigos. Amai o próximo como a ti mesmo. Moisés já tinha trazido e a gente não entendeu. Porque o inimigo é o nosso próximo. E nós achamos que o próximo é só o amigo. Como Jesus estava lá e falou: não tem jeito não, o melhor é eu descer naquele terreno. Ele baixa nesse terreiro e começa a falar: ame também os inimigos, gente, porque isso tem a ver com amor ao próximo. Nós catalogamos as pessoas como inimigos. Imagine o estado que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão criando inimizades por causa da política. Veja bem, nem os políticos são inimigos, os políticos são adversários. Nós estamos criando inimigos nas nossas relações. Eu estou com famílias, várias famílias, que não estão conversando entre si por causa da discussão política. Estão fazendo inimigos dentro de casa. Os políticos não são inimigos, eles são adversários. Tanto que após esta eleição, eles fazem as alianças, porque todo adversário faz aliança. Eles não são inimigos. E adversário, como adversário, eles fazem conchavos. Então, olha em que situação que nós chegamos. O mal-estar está tão grande que nós estamos transferindo para o nosso núcleo, para o nosso oásis, que é o nosso templo de bem-estar, de libertação e de conforto, o nosso lar. Nós estamos trazendo conflitos. Então, quando nós falamos a respeito do amor, nós colocamos do Velho Testamento para cá. Sueli Caldas Schubert, falando a respeito do amor, primeiro ela coloca para nós o pior problema que nós vivemos hoje no planeta, no livro Obsessão e Desobsessão. Qual é o pior problema que nós vivemos hoje no planeta? O pior. Pode falar. Com uma palavrinha. Senão vocês vão discorrer um texto aqui, hein? Qual é o pior problema que nós vivemos hoje? O ódio. Mais do que isso. O que mais? O egoísmo. Mais?
Desigualdade, mais. Aqui a esquerda aqui também pode falar. A minha esquerda, é porque no país a esquerda está meio tímida, mas aqui na Casa Espírita a esquerda pode falar, não é só a direita não. Oi. Guerra, falta de amor, mais. Hã? Falta de amor. Olha só, a Joana de Ângeles, a Sueli Calda Schubert, na introdução do livro Obsessão e Desobsessão, intitulado Problema de Emergência, ela coloca que é tudo isso que vocês disseram com uma palavrinha que se chama obsessão. O problema que nós vivemos hoje chama-se obsessão. E ela vai trabalhando sobre isso durante toda a obra. Na quarta parte do livro, no capítulo 2, intitulado O Antídoto, ela coloca que o antídoto para viver para fugir de todo e qualquer processo obsessivo chama-se o amor. E ela começa a colocar a partir do alto amor. O antídoto. André Luiz, também no livro Sinal Verde, ele coloca que o amor, olha a definição que ele traz para o amor. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Ou seja, o amor vai ter significado diferente para cada criatura. Eu posso trazer aqui um norte com várias definições, com vários roteiros. Aí o André Luiz define de forma simples: o amor na sua essência será aquilo que você fizer dele. Agora, como trabalhar esse amor diante de uma dor? Nós vamos pegar um exemplo da nossa música popular brasileira. Vocês conhecem aquele cantor da época do Fausto? Cadê o Fausto, hein? Tá ali, da época dele, que se chama Cartola. Não é da sua época, ô Fausto? Eu não conheço o cantor porque eu sou jovem, mas conheço a música. Mas olha, Cartola, olha a forma que ele trabalhou o amor. Uma das músicas mais céleres da MPB, olha a forma que ele trabalhou. Ele estava com a sua filha de 13 anos, aproximadamente, saindo para a prostituição. E ele conversou com ela para não tomar essa decisão. Ele pediu a ela que não ganhasse as ruas, que não fizesse esse movimento, que não tivesse esse envolvimento. E ela não o atendeu. E ela não o atendeu, e ele foi compor a sua dor numa das mais belas músicas da MPB, que eu gostaria que a gente cantasse essa música. Nós, veja bem, não sou eu cantar aqui no microfone, não. Nós. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notar estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Gente, olha a forma sublime que ele encontrou para lidar com a dor. Muitos de nós já cantamos e nem sabíamos que essa é a história. Então, quando André Luiz coloca para nós que o amor na sua essência será aquilo que você fizer dele, ele transformou essa dor
no sublime sentimento de amor, entendendo que ela era livre para fazer a escolha, embora ele não assim o desejasse, e compõe ali a sua dor. Então, nós temos N formas de trabalharmos o amor. Nós temos 1000 maneiras de aprofundarmos e não ficar criando situações de mesquinharia, pequenas fofocas, um mal-estar. Se a pessoa colocou algo que não te agrada, se colocou algo, não tem do que se preocupar. Porque se ela tiver razão, faça uma autoavaliação na sua conduta. Se ela não tiver razão, a caminhada é sua, ela não tem nada a ver com isso. Então não nos preocupemos em ter que tirar a satisfação, eu vou chamar fulano, eu vou conversar e colocar isso. Para que semear mais mal-estar se o coração do outro já está recheado? Eu lembro certa vez, quando eu cheguei na casa espírita, uma das diretoras chegou para mim e falou assim, nós temos uma das nossas cozinheiras é negra. E aí, a coordenadora, uma das diretoras, chegou para mim e falou assim, Emerson, você falou alguma coisa a respeito da cor da pele da cozinheira? Eu falei, não. Ah, porque a voluntária tal fez um comentário assim no refeitório, quando chegou, ela estava vindo com a refeição da cozinha, fez um comentário no refeitório assim, bem que o Emerson falou, essa nega fica tirando licença, inventando doença, só para não vir trabalhar. Eu falei, não, eu não falei não. Aí essa diretora falou para mim, mas então eu acho que você deveria conversar com ela. Porque esta pessoa que falou em seu nome, ela falou junto de outros funcionários e voluntários que estavam ali na hora do almoço. Eu falei assim, tá certo. Então você vai conversar com ela? Não. Ah, mas eu acho que você devia conversar com ela. Sim, eu entendo o que a senhora acha. Fiquei calado. No dia seguinte ela me procurou. Emerson, você conversou com ela? Não. Emerson, mas você então... Mas, Emerson, eu acho que você devia conversar com ela. Ok. Então você vai conversar com ela? Não. Emerson, mas eu gostaria que você conversasse. Ok. Então você vai me atender? Não. No terceiro dia ela me procurou. Emerson, então você vai conversar com a voluntária? Não. Emerson, mas então procura pela cozinheira e fala para ela que você não falou nada disso. A senhora acha melhor? Eu acho. Ok. Então você vai procurar por ela? Não. Mas eu acho que você devia. Ok. Então você vai falar com ela? Não. Gente, olha que diálogo mais cansativo, né? Eu não vou. Emerson, por que você não vai? Porque ela me conhece há 17 anos. Eu passo na cozinha todos os dias, invariavelmente. Eu olho o que está faltando, o que precisa de comprar, qual é a próxima campanha, todos os dias. Converso com ela todos os dias. Já fomos na casa dela para poder ajudar a filha, que estava com dificuldades. Se hoje ela ainda pensar que falam isso a meu respeito, ou que falam que eu falei, eu não tenho mais nada a dizer. Então, é uma questão dela. Emerson, mas e a voluntária? É uma questão da voluntária. Eu não tenho nada a dizer. Essa voluntária ficou conosco mais um mês aproximadamente, saiu da casa. E aí, de vez em quando, eu encontro com ela lá no bairro. Emerson, vem me abraça, e eu abraço. Como é que você vai? Passa lá, assiste reunião conosco, vão trabalhar com a gente. Ah, qualquer hora eu vou lá. Desapareceu. E não voltou mais. Mas nós temos um tal de querer justificar. Gente, se a consciência está tranquila, ótimo, continua o seu caminho. Mas se falarem mal, corrija aquilo que o outro está observando, porque segundo Santo Agostinho, é importante que a gente valorize aquilo que os outros falam a nosso respeito. É importante. Mas atentemo-nos para a fala dos inimigos. Santo Agostinho diz isso no comentário da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Atentemos-nos para a fala dos inimigos, porque é provável que os inimigos tenham razão, porque os inimigos não têm nenhum motivo para te agradar. Então, te incomodou? Avalia. Quem sabe você precisa de mudar aquela postura mesmo. Se não te incomodou, sua postura está tranquila, deixe que o outro fale, é uma questão dele.
Futuramente ele vai rever isso. Mas não nos prendamos a situações que nos promovam o desamor. Uma outra lição de amor, nós vamos pegar que aconteceu na Armênia, entre 1915 e 1917, aconteceu uma das maiores atrocidades que antecederam a Segunda Guerra Mundial, aconteceu na Armênia, onde turcos otomanos entraram na Armênia ceifando a vida de cristãos. E foram ceifadas aproximadamente em 2 anos de invasão, 1,5 milhão de pessoas. Mas o episódio que nos prende a atenção está numa obra que se chama Incondicional, um convite de Jesus ao perdão radical de um pastor americano, Brian Zahnd. E ele coloca para nós a respeito dessa história, aonde um grupo de militares entrou num determinado lar e aí encontrou os pais e as filhas. Esses militares mataram os pais. O oficial, comandante desse grupo de militares, estuprou as crianças menores, as meninas, só tinham filhas. Estuprou as meninas. Entregou essas meninas para os seus soldados, para estes soldados fazerem a mesma coisa com elas. Pegou a filha mais velha e levou para a sua casa para atendê-lo nas suas viciações sexuais. Quando ela conseguiu fugir, após ter ficado um tempo naquela casa, ela começou a estudar. Não encontrou mais as suas irmãs. Fez enfermagem. Se especializou nesta área e numa dessas reviravoltas da história, ela foi trabalhar no hospital militar. E ali, trabalhando no hospital militar, ela foi verificando o estado de cada paciente. E um dos pacientes que tinha chegado, ela foi com a lanterna até o rosto do paciente e veio o médico atrás, fazendo registro do estado do paciente, e ela anotava tudo na sua prancheta para saber os devidos cuidados que ele prestaria. Quando ela chega a lanterna no rosto daquele militar, ela reconhece, era o oficial que tinha matado seus pais, estuprado as suas irmãs e a levado para os seus excessos. No final da avaliação médica, o médico olhou e disse para esta enfermeira: o quadro deste oficial é tão grave que, se ele não receber um atendimento singular, ele não vai resistir ao seu estado. Ela começou a fazer uma dedicação individualizada para aquele paciente. Ela chegava mais cedo no hospital para verificar nos registros como que ele tinha passado a noite. No seu plantão, de tempo em tempo, ela ia até o leito para saber como que ele estava reagindo às medicações. No final do plantão, ela saía do contato com os outros pacientes e ficava ali ao lado do leito, prestando assistência, antes de ir para casa para o seu descanso. Fez assim durante vários dias consecutivos. Quando este oficial estava parcialmente refeito, já tinha recobrado a lucidez, ele chamou pelo médico. E ele queria tecer as suas palavras de gratidão ao médico, e o médico disse para ele: se você deve agradecer a alguém, não é a mim que mereço receber a tua gratidão. Mas a enfermeira tal declinou o nome dela e a chamou. Ela veio para conversar com aquele oficial, e o oficial, ao olhar para ela, disse assim: eu te conheço. Eu sinto que eu te conheço. Não é da assistência que você me deu aqui no hospital. Eu sinto que eu te conheço. Ela olhou para ele e disse assim: sim, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece porque o Senhor entrou na minha casa, matou os meus pais
estuprou as minhas irmãs e me levou para a tua casa para atendê-lo nas tuas devassas sexuais. Consegui escapar, saí da tua casa, entrei para a universidade, estudei e estou aqui lhe prestando assistência. E aí, o oficial, escandalizado, ao mesmo tempo assustado com tais colocações, os profissionais do hospital já estavam ali em torno do leito. Ele perguntou para ela: por que você não me matou? Se eu fiz tudo isso com a tua família, por que você não me matou? E ela respondeu para ele: porque sou uma armena cristã e estou lutando para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, como amai os vossos inimigos. Eu ainda não tenho condições de amar do jeito que Jesus ensinou, mas eu estou lutando para colocar em prática tais ensinamentos. Sou uma armena cristã. Envolvamo-nos com o conhecimento que a doutrina vem passando para nós, no arcabouço teórico que todas as livrarias e as casas espíritas estão apresentando. Mas não vamos nos perder com a questão da teoria. Quem tiver a chance de pegar o capítulo 27 de O Livro dos Médiuns, falando das mistificações, ele fala da importância do estudo e do trabalho. Mas no item 300 e 301, no capítulo 5º, ele fala da importância do trabalho. Se nós tivermos pouco tempo para nos dedicarmos, abracemos o trabalho. Não abracemos a teoria, se tivermos pouco tempo para nos dedicarmos. As duas asas do processo evolutivo é a instrução e o trabalho. Mas se a gente estiver trabalhando, nós já estamos colocando a instrução em prática. Mas se estivermos instruindo ou nos instruindo, desencarnaremos, como nos relata Eurípides Barçanufo, recheados de conhecimento, mas sedentos de amor. Porque o amor a gente conquista nas relações, a gente não aprimora, a gente não vivencia amor com leitura, a gente se sensibiliza, mas são as relações que fazem com que a gente coloque aquela sensibilidade em prática. Quando Eurípides Barçanufo colocou que nós estamos desencarnando recheados de conhecimento, mas sedentos de amor, ele construiu um hospital sobre a cidade de Sacramento só para receber espíritas falidos. Os espíritas estão chegando com esse nível, recheados de conhecimento, mas sem ação. E os espíritas estão chegando numa condição grave, porque o quadro é psiquiátrico, o hospital é psiquiátrico. Então, comecemos a vivenciar o amor dentro da colocação que o André Luiz traz para nós. O amor, na sua essência, será aquilo que você fizer dele. Na antiguidade, um jovem chegou para o filósofo, chegou para um sacerdote primeiro, com a Bíblia, com o Velho Testamento nas mãos, e perguntou para o sacerdote assim: o Senhor é capaz de me ensinar tudo que está contido neste livro, enquanto eu me quedar em apenas um só pé? O sacerdote olhou para ele e falou assim: não sou capaz, eu vou demorar anos e anos para te ensinar tudo isso. E aí o jovem olhou para ele e falou: então não me serve esta sua doutrina. Foi até o filósofo Hilel, considerado um dos homens mais sábios da época, e disse para ele assim: o Senhor é capaz de me ensinar tudo que está contido neste livro, enquanto eu me quedar em apenas um só pé? Hilel olhou para ele e disse: tome a posição. Na hora que o jovem ficou na posição, ele disse: ame. E aí o jovem olhou para ele e falou: como? Ame. Mas é isso que está escrito nesse livro? Sim, ame. Se você for capaz de amar, não precisa abrir este livro, porque você já está colocando em prática tudo que este livro está ensinando. Se você não for capaz de amar, comece a estudar de Moisés em diante, porque ele está ensinando técnicas diferenciadas de amor àqueles que vão se adaptar a este ou aquele profeta. E o jovem se voltou no mesmo passo, pensando no ensinamento. Então, acordemos para a realidade do trabalho.
Amar não é uma frase, uma palavra vazia. Amar é a vivência de tudo aquilo que nos sensibiliza na relação com o próximo. Se nós não tivermos a facilidade para o amor, contemos com a ajuda dos Espíritos. Contemos com a ajuda dos nossos orientadores espirituais. Façamos as nossas orações, esperando que Ele esteja conosco, nos envolvendo durante todo o tempo. Criemos laços com o mentor para que a gente trabalhe as questões do amor nas nossas relações, porque durante todo o tempo eles estarão nos intuindo. André Luiz coloca para nós que ao nos levantarmos, se não tivermos o hábito de orar, vamos proferir palavras de otimismo e perseverança junto às tarefas que nós temos durante o dia. Vamos mentalizar, se não tivermos o hábito de orar. Mas eu vou trazer para vocês a colocação de Rabindranath Tagore, que fala para nós sobre a importância dessa presença, não só da oração, mas da visibilidade da providência no nosso dia a dia, que nos faz entender a grandeza do amor de Deus para conosco. Quando Rabindranath Tagore, poeta, escritor, musicista, que conviveu com Gandhi e deu a ele o título de Mahatma, e disse para nós assim: quem foi que fez o sol tão vivificador, com tua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão. O perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus. E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que tenha valido as nossas reflexões. Até o retorno, se Deus quiser.